Fala galera, sejam todos bem-vindos ao 24º episódio da série Luigi Responde. Essa série é onde eu tento tirar as dúvidas de vocês aqui em vídeo. Lembrando que para participar é bem simples, é só vocês comentarem aqui embaixo a pergunta de vocês, né, a dúvida de vocês. Eu vou estar escolhendo as mais relevantes para poder aparecer aqui no vídeo. É isso basicamente, e vamos então aí para a primeira pergunta do dia. Então vamos aqui para a primeira pergunta, que é a do Vini J. Ele está perguntando se com um Pentium G4560 e a GTX 1050 dá ou não para fazer uma live. Essa pergunta teve 28 likes e eu peço aí para vocês, se vocês verem alguma pergunta parecida com a que você queira fazer, deixa o like porque eu vou saber a relevância dela, beleza? E respondendo a pergunta então, assim, eu acredito que dê para fazer uma live sim. Só que eu não sei dizer ao certo se vai ter uma boa qualidade, se você vai conseguir rodar bem o jogo. Claro, vai depender muito também do jogo, né? Uma live stream é um processo que demanda bastante do processador, principalmente a quantidade de núcleos. É bem importante, né? Porque você vai ter aberto ali o OBS ou o programa que você está fazendo a live stream. Então é importante ter um processador com diversos núcleos. E o G4560, apesar dele ter 4 threads, ele é um processador dual core. Então, provavelmente você terá problemas com um jogo ou outro, e dependendo também da qualidade da sua live stream. E, assim, se for interesse de vocês, eu posso até fazer esse teste aqui no PC Luigi Tech, né? Que é exatamente a mesma configuração que o Vini colocou aqui nessa pergunta. Segunda pergunta é do Ju Costa, ele está perguntando aqui se vale a pena a compra de um i5 4440 ou de um i3 4170 usado. E mano, nesse caso tudo vai depender do valor que você achou esses dois processadores. Eu acho que assim, se em desempenho dá sim para você utilizar esses processadores, eles são bons ainda. Eu inclusive já até montei um PC com o i3 de 4ª geração, até hoje ele está rodando muito bem. Eu não sei se vocês lembram, mas eu até fiz aqui um teste, né, comparando o i3 com o FX 6300. Eu vou deixar nos cards aí para quem quiser ver, achar interessante. E ele ainda roda assim todos os jogos. Esse PC é do meu primo, ele tá conseguindo rodar muito bem. Inclusive ele tem uma placa de vídeo que é bastante de entrada, que é a GTX 750 Ti. Então tudo vai depender aí do preço que você achar esses dois processadores. Próxima dúvida aqui, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Ele tá mais que dando uma sugestão aqui de vídeo para eu fazer, que é um top 5 de notebooks baratos para rodar esses jogos mais leves, competitivos, no caso o CSGO, League of Legends e o Dota. E assim, fazendo um apanhado geral, notebook gamer, ele costuma ser bastante caro. Eu já dou uma dica para vocês, se vocês querem pegar um notebook para rodar esses jogos mais leves, eu recomendo que vocês pesquisem por notebooks, pelo menos com processador i5 e com uma placa de vídeo dedicada. Seja, sei lá, uma GeForce ou uma Radeon, é importante ter uma placa de vídeo dedicada. Por exemplo, uma GT 930M, uma placa de vídeo desse tipo, já consegue rodar aí o League of Legends, CSGO e o Dota. A próxima pergunta é do inscrito Christopher, não vou nem falar o sobrenome dele porque com certeza eu não vou saber pronunciar, mas enfim, ele tá perguntando aqui, Luigi, qual melhor, i3 7100 mais uma GTX 1060 ou o i5 7400 com uma GTX 1050 Ti? E basicamente essa pergunta ela poderia ser feita de outra forma, que é investir mais em processador ou na placa de vídeo, né? E cara, vai depender muito dos jogos que você joga. Por exemplo, se o jogo que você joga mais for League of Legends, CSGO, esses jogos mais leves, já vale mais a pena pegar um processador mais bacana, no caso aí o i5 7400 com a 1050 Ti, porque você vai ter uma taxa de frames mais alta, já que para rodar esses jogos você não precisa de uma placa de vídeo muito top. Agora, se você está querendo rodar um jogo que demande mais da placa de vídeo, talvez você teria, dependendo do jogo também, porque atualmente os jogos estão pedindo muito do processador, mas ainda assim talvez com o i3 7100 e a GTX 1060 você teria aí uma taxa de frames mais alta, falando é claro de jogos GPU bound, que são aqueles que puxam mais da placa de vídeo. Pedro Ribeiro está fazendo uma pergunta aqui sobre o AMD Ryzen. Ele está perguntando basicamente qual é a minha visão geral sobre os processadores da linha Ryzen, principalmente em relação ao custo-benefício, se eu acho que vale a pena ou não. Bom, Pedro, já tivemos aí o lançamento há um tempinho, então dá para ter uma base maior do que falar a respeito dos processadores Ryzen.
E, cara, basicamente eu vou falar o que já foi mostrado em outros testes, né? A gente viu que realmente os processadores Intel concorrentes, mesmo valor ali, eles levam vantagem em jogos, pelo menos se a gente for ver ali, média de FPS, e até a mínima de FPS, os processadores Intel, eles têm um melhor desempenho em jogos, mas o Ryzen tem aí a grande vantagem de ter bastante threads, e isso vai fazer dele um melhor processador para, por exemplo, streamar, fazer qualquer tarefa que precise de um número maior de núcleos. Então esse vai ser o segmento onde o Ryzen vai se encaixar melhor, vai ter uma vantagem em cima dos processadores da linha Intel. Então eu acredito que tem sim mercado para eles, só que falando de jogos, como eu já havia falado antes, ainda vale mais a pena comprar os processadores da Intel. Perguntinha aqui do Guilherme, i5 7400 mais uma GTX 1060 de 6 GB em uma H110, roda liso? Guilherme, vai rodar sim, tranquilo, a placa-mãe ela não vai alterar no desempenho, né, do processador e da placa de vídeo, principalmente desse processador aí que não é desbloqueado. Falando da combinação i5 mais GTX 1060 de 6 GB, na minha opinião, atualmente é o melhor custo-benefício que nós temos aí no mercado. Dá para montar uma configuração como essa, gastando basicamente uns R$3.000. E eu, agora que chegou o i5, né, o 7400, cedido pela R2 Computadores, eu vou poder fazer esses testes para vocês, não com a GTX 1060 de 6 GB, mas com a de 3 GB. Então, cara, sim, vai rodar liso sim qualquer jogo em Full HD, só que tem que tomar aquele cuidado, né, porque você tá usando aí uma placa-mãe H110 e muitas delas não vêm com o update de BIOS para você utilizar os processadores de 7ª geração. A próxima pergunta é do inscrito Maxi Souza, ele está perguntando por que quase ninguém compra ou fala dos monitores ultra-wide, sendo que traz mais campo de visão sem precisar de 3 monitores. Já me falaram que é devido às faixas pretas nos jogos que não são otimizados para tal, mas nesses casos, apenas não ficaria com aspecto 16:9, não trazendo incômodo nenhum? Bom, Max, na verdade, assim, a primeira pergunta, que foi meio que uma afirmação sua, dizendo que ninguém compra monitores ultra-wide, né? Ninguém fala muito a respeito deles. Eu não concordo muito, até porque eu faço o setup do inscrito e vejo que muita gente compra, sim, esses monitores ultra-wide, eles têm um mercado muito bom, principalmente para quem vai rodar jogos tipo de corrida, simulador de corrida, né? A galera gosta bastante. E eu acho que se tivesse algum motivo para não comprar monitores ultra-wide, seria em relação ao preço. Mas eu não vejo tanta diferença assim de um monitor ultra-wide em relação ao preço, claro. Para um monitor convencional, a gente já acha aí monitores ultra-wide a R$700, que não é um valor muito gritante, né, comparando aos outros. Outro detalhe também é que um monitor de 25 polegadas ultra-wide, ele tem uma altura bem menor do que um monitor de 21 polegadas normal, 16:9. Então eu acho que esses seriam os motivos para não comprar um monitor ultra-wide pequeno. Mas os de 27, 29 polegadas, aí sim eu já acho que seria uma boa compra, principalmente para a galera que gosta, né, de ter esse campo de visão maior. A próxima pergunta é do inscrito Combalino sem sobrenome, ele está perguntando qual é o melhor, Kumara K552 ou CK104. Para quem não sabe, esses produtos que ele está falando são teclados mecânicos. Tem o Kumara K552, que é da marca Red Dragon, que é um teclado excelente, tem switches Outemu Blue, os mesmos utilizados no CK104. Eu já mostrei, né, num top 5 de teclados mecânicos, o Kumara K552 para vocês. E assim, na minha opinião, o CK104 ele leva uma pequena vantagem que é em relação à iluminação. Porém, existe também o K552 RGB. Então eles meio que empatam nessa questão. Eu acho que se você pode importar, é mais em conta pegar o CK104, ele vai ser mais barato. Mas para quem não quer importar, cara, o K552 é um excelente teclado mecânico para você estar comprando por conta do preço, custo-benefício que ele tem. Achei essa pergunta aqui do Matheus Costa interessante e trouxe aí pro canal. Ele tá perguntando se colocar um processador de 7ª geração em uma placa-mãe de 6ª geração, no caso uma H110, uma B150, se ele teria alguma perda de desempenho ou então algum recurso que a placa-mãe da série 100 não pode suportar. Eu achei interessante essa pergunta. E cara, na verdade existe sim, perda de desempenho você não vai ter, não tem problema nenhum. Mas os processadores da linha Kaby Lake, eles possuem suporte às memórias Optane da Intel, que são novas no mercado. Pouca gente falou, né, a respeito dessas memórias.
Na verdade, aqui pro Brasil, acho muito difícil alguém usar. É uma espécie de SSD, né? Uma memória secundária, só que ultra veloz. E para você utilizar essa memória, você vai precisar de uma placa-mãe da série 200, pelo menos. Então, basicamente, é só essa diferença que vai ter, que também não é muito relevante. Mas tem sim aí uma perda de recursos, né? Leandro GameMax está perguntando: Luigi Tech, o que você está achando dos problemas que o YouTube está tendo? Bom, ele deve estar falando sobre o boicote que o YouTube sofreu, né, de algumas empresas. Elas cortaram os anúncios no mês de abril, se eu não me engano. Realmente teve uma queda grande na monetização aí dos canais. Eu acho que tá certo sim, como empresa eu não gostaria, pelo menos, se eu tivesse uma empresa, de ter o meu produto anunciado num vídeo, sei lá, onde o nego tá maltratando algum animal, algo desse tipo. Algum vídeo ofensivo, né, em si. Apesar do jornal inglês ter valorizado, é claro, né, eles estão perdendo o mercado para mídias digitais. Mas enfim, cara, eu acho que foi bom, o YouTube deu uma acordada, ele alterou alguns aspectos no algoritmo. Eu acho que a gente vai sofrer, pelo menos por enquanto, mas depois vai ser bom no final das contas, né? E a última pergunta do vídeo de hoje é do inscrito Mikael Costa. Ele está perguntando qual que é o melhor processador para uma placa-mãe com o socket LGA 775. O meu atual é um Pentium E5700. E, mano, eu creio que seja algum tipo de Core 2 Quad. Você tem que ver aí o que a sua placa-mãe suporta de melhor. Eu recomendo que você acesse o site do fabricante, o site oficial da placa-mãe que você tem. Coloca o modelo no Google que você vai encontrar. Lá tem a lista de processadores suportados. Então é só dar uma pesquisada e ver qual que é o melhor que a sua placa-mãe suporta. Isso para qualquer placa-mãe, na verdade, não só uma placa-mãe com socket LGA 775. Bom, galera, então encerro por aqui mais um vídeo do quadro Luigi Responde. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Redes sociais vão estar passando aqui embaixo. Segue lá no Twitter. Deixe sua pergunta para o próximo vídeo. Um abração a todos, tamo junto, obrigado e fui!